A utilização de sistemas de monitoramento das condições em motores de combustão interna e em qualquer sistema de máquinas depende diretamente da eficiência de leituras dos sensores, a fim de informar das condições de operação do conjunto. Os sinais das grandezas medidas, pressão, temperatura, velocidade, rotação, posição, entre outros, quando interpretados pela telemetria, podem dar base para análise e tomada de decisão de manutenções pontuais ou gerais, que atuam diretamente na pesquisa ou correção de pequenas anomalias que precedem grandes falhas. Quer descobrir como o monitoramento das condições pelos sensores funciona? Vem comigo! Olá, aqui quem fala é Leonardo Filho, engenheiro de manutenção, e hoje vou te passar um grande segredo de engenheiros e analistas de monitoramento das condições de máquinas do mundo inteiro. Você terá noção de como realizar interpretações de dados dos sensores para tomada de decisão. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta e compartilhe esse vídeo. Fortaleça a comunidade de manutenção e dê esse crédito para o nosso trabalho, que você continuará recebendo conteúdos voltados a engenharia de manutenção, manutenção preditiva e engenharia de confiabilidade. Bora lá então? Para a assertiva interpretação dos sinais monitorados pelos sensores de uma máquina pelo sistema de telemetria, a aplicação dos dados obtidos pelos sinais e correções das falhas alertadas deve-se utilizar de conhecimento teórico e prático para direcionamento com foco em diagnósticos e solução de problemas. O monitoramento do funcionamento ideal dos motores diesel, por exemplo, tem grande importância por se tratar de um componente utilizado em diversas aplicações, tais como na mineração, na construção civil, no setor agrícola, bem como geração de energia e outros setores. Um motor diesel reformado do modelo 3516B Caterpillar, que é aplicado em máquinas de mineração, por exemplo, no dia de hoje tem um custo significativo de mais de R$1 milhão. Poucas empresas, geralmente multinacionais, têm setores específicos que trabalham com o monitoramento das condições, geralmente áreas de engenharia de manutenção. Sendo assim, aquelas empresas que não utilizam a análise dos dados eletrônicos das máquinas têm grande prejuízo financeiro, que poderia ser evitado ou minimizado de forma preditiva, devido a essas falhas inesperadas e que são sinalizadas pelo sistema de telemetria não serem visualizadas. Mas afinal, o que é telemetria em máquinas? A telemetria veicular é uma tecnologia que coleta informações de um veículo de forma remota. No caso de máquinas, obtém a medição dos sensores presentes e convertem em sinais elétricos nas grandezas físicas, por exemplo, velocidade, pressão, temperatura, rotação, entre outros. Como estudo de caso, vamos usar o exemplo do motor diesel do caminhão fora de estrada Caterpillar 793D. O motor diesel CAT 3516B HDLI possui 16 cilindros e tem uma potência de 2.415 HP. Seu peso bruto é de aproximadamente 9.500 kg e possui um sistema de injeção eletrônica de combustível. Como usualmente para todos os modelos, possui 6 sistemas que integram e que são o sistema de combustível, admissão e escape, arrefecimento, lubrificação e o sistema elétrico de controle e partida. O sistema de controle eletrônico embarcado desse motor, como em muitos outros, foi projetado para o sistema de combustível. O motor usa 3 tipos de componentes eletrônicos: componente de entrada, componentes de controle e componente de saída. Um componente de entrada envia o sinal elétrico para o módulo de controle eletrônico do sistema. O sinal varia em voltagem ou frequência em resposta a uma mudança em um sistema específico. Guimarães, 2007, página 69, descreve que os elementos de entrada, que são os sensores, são dispositivos que monitoram as várias grandezas físicas e químicas no veículo,
fornecendo dado aos módulos eletrônicos responsáveis pelo controle de cada sistema embarcado. O módulo de controle eletrônico detecta o sinal de entrada do sensor como informações sobre a máquina. As informações podem ser sobre a condição, ambiente ou operação da máquina. O componente de saída, então, é operado pelo módulo de controle. Conforme Rosário, 2009, página 283, variáveis de saída são os dispositivos que cada ponto de saída do CLP controla. Tais pontos podem servir para realizar uma intervenção direta no processo controlado por acionamento próprio ou também para sinalizar o estado em painel sinótico. Como exemplo de variável de saída, podemos citar o acionamento de válvula solenoide, displays, entre outros. Falha de leitura do sensor de pressão de lubrificação. Foram analisados os sinais de sensores importados via processo de download de dados no equipamento, com a utilização de um notebook com o software VIMS PC, que é o sistema de controle de informações vitais, fornecidos pelo fabricante do motor para análise gráfica de tendências, que são as medidas dos sensores durante a linha do tempo. O exemplo do motor analisado referiu-se ao aplicado no caminhão Caterpillar 793D. O mesmo apresentou alterações nas leituras de pressão de óleo lubrificante do motor em alta rotação, que está ilustrado em verde, em baixa rotação, que está ilustrado em azul, e a restrição dos filtros de óleo, ilustrado em vermelho. As recomendações direcionadas pelo fabricante do motor relacionadas aos parâmetros mencionados são as seguintes: pressão de óleo do motor em alta rotação e temperatura de arrefecimento superior a 70 graus Celsius. Deve ser maior que 47 psi, equivalente a 324 kPa. Pressão de óleo do motor em rotação lenta e temperatura de arrefecimento superior a 74 graus. Deve ser maior que 30 psi, equivalente a 206 kPa. E a restrição dos filtros de óleo do motor, que deve ser menor que 5 psi, equivalente a 34 kPa. Foram identificadas inconsistências nas leituras medidas pelo sensor de pressão de óleo filtrado em relação à pressão manométrica, encontrado na análise prática que evidencia tal anomalia. Temos aqui as comparações de leitura do sensor de pressão de óleo do motor versus o manômetro, a medição mecânica realizada. À esquerda, a medição em alta rotação e à direita, a medição em baixa rotação. Percebe-se o seguinte, que na leitura de pressão em baixa rotação feita pelo sensor é de 42 psi. Já a leitura realizada pelo manômetro, que é o medidor mecânico, foi de 32 psi, ou seja, 10 psi menor do que a leitura do sensor. Em alta rotação, a leitura realizada pelo sensor foi de 66 psi, já a leitura do manômetro foi de 54 psi, uma diferença de leitura de 12 psi entre elas. Para corrigir a anomalia, foi atualizado o arquivo de programação do módulo de controle eletrônico do motor, sendo assim solucionada a diferença de leitura eletrônica e hidráulica, devido à falha na calibração ou na própria linguagem de programação, a atualização do software. Danos evitados com a correção da anomalia: informações de pressão do óleo do motor incorreta, podendo enganar o sistema de monitoramento e, em caso de vazamentos ou queda de pressão, provocar desgastes irreversíveis nos componentes do motor. Porque, devido estar sem parâmetros para correto comandos do sistema eletrônico e avisos ao operador da máquina em caso de situações emergenciais, ou seja, o sistema nesse momento estava com a leitura incorreta. Podemos destacar aqui, com esses breves exemplos, a importância de conhecer o funcionamento do sistema da sua máquina, extrair os dados eletrônicos e também analisar de forma assertiva, aplicando as técnicas de monitoramento das condições para que você possa detectar e também corrigir os defeitos antes de evoluir, prejudicando a disponibilidade física da sua máquina. Gostou desse conteúdo? Fique ligado nos vídeos do canal, que sempre vou explorar assuntos interessantes e que servirão para o seu crescimento
profissional. E não se esqueça, a análise correta é a análise confiável. Até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a fortalecer a comunidade da manutenção.